Trabalho nessa vida há quase 7 anos. Nesse tempo, a gente desenvolve um sexto sentido, sabe? Tipo um radar para o perigo. Mas tem dia que esse radar falha e você se vê numa situação que podia ter terminado muito mal. Foi numa quarta-feira que tudo aconteceu. Eu não costumo trabalhar em Belo Horizonte, mas estava visitando uma amiga e aproveitei para fazer uns programas, ganhar uma grana extra. Fiquei numa área conhecida, onde outras meninas também trabalham. Era fim de tarde quando um carro velho parou perto de mim. O vidro baixou e vi um homem de uns 40 anos, roupa simples, aparência comum. Nada nele chamava a atenção. Não era bonito, não era feio, não parecia rico nem pobre. Era simplesmente comum. O que me chamou a atenção foi o jeito dele. Era muito calado, respondia só o necessário. Olhava mais para o chão do que para mim. Quando perguntei o que ele estava procurando, ele só disse: companhia. A gente combinou o valor e eu entrei no carro. Durante o caminho, tentei puxar assunto, fazer aquela conversa básica que a gente sempre faz. Ele quase não respondia, só balançava a cabeça ou dava respostas curtas. Pensei que era tímido, tem muito homem assim. Chegamos num hotel barato, daqueles que aluga quarto por hora e não faz muitas perguntas. Ele pagou em dinheiro e a gente subiu. No quarto, ele continuou estranho. Sentou na beirada da cama e ficou me olhando de um jeito que me deixou desconfortável. Não era um olhar de desejo, parecia mais analítico, como se estivesse estudando um objeto. Comecei a tirar a roupa, como sempre faço, e ele levantou a mão, fazendo sinal para eu parar. Não precisa, ele falou com uma voz baixa, quase um sussurro. Só quero que você deite de bruços na cama e fique quieta. Nessa hora um alerta soou na minha cabeça, mas ignorei. Na nossa profissão, a gente aprende a não julgar as preferências dos outros. Tem cliente que tem cada fetiche estranho. Achei que talvez ele tivesse alguma fantasia, algo assim. Deitei de bruços na cama, como ele pediu. Ele não me tocou, não fez nada, só ficou parado, em pé ao lado da cama. Eu conseguia ouvir a respiração dele ficando mais pesada, mais rápida. 1 minuto se passou, depois 2, 3, a situação estava ficando cada vez mais estranha. A respiração dele agora parecia entrecortada, como se ele estivesse se segurando para não chorar. Depois de uns 5 minutos naquela situação bizarra, não aguentei mais. Me virei na cama para olhar para ele e foi quando vi. O homem estava parado ali, a poucos passos de mim, segurando uma faca grande na mão. O rosto dele estava molhado de lágrimas, o corpo tremendo. Meu coração quase parou. Fiquei sem reação, sem conseguir gritar ou me mexer. Meus olhos fixos na faca, na mão trêmula dele. Ele me olhou e falou com a voz embargada. Eu ia te matar, ele disse, as palavras saindo com dificuldade. Vim aqui para isso, mas você me lembrou minha irmã. Naquela hora não pensei em nada, não falei nada, só levantei devagar, sem movimentos bruscos, peguei minha bolsa que estava na cadeira e fui andando de costas em direção à porta, sem virar as costas para ele em nenhum momento. Ele não se moveu, continuou ali parado, chorando, com a faca na mão. Saí do quarto e corri pelo corredor, desci as escadas correndo. Na recepção, passei direto, ignorando o olhar curioso do atendente. Corri pela rua até achar um táxi. Não chamei polícia, não falei para ninguém naquele momento. Nesse trabalho, a gente aprende que polícia quase nunca ajuda mulher como a gente. Além disso, nem sabia o nome verdadeiro dele, não tinha como provar nada. Por semanas depois disso, não consegui trabalhar direito. Cada vez que entrava num carro com um cliente, ficava tensa, imaginando o pior. Comecei a recusar cliente que parecia muito quieto ou estranho. Passei a levar spray de pimenta na bolsa, a mandar localização em tempo real para uma amiga. Até hoje me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse me virado naquela hora. Ou se eu não parecesse com a irmã dele. Foi pura sorte.
Um detalhe mínimo que salvou minha vida. Às vezes me pergunto quantas de nós não voltaram para casa por causa de homens como aquele. Notícia de garota de programa morta mal chega no jornal. É só mais uma que sumiu. Deve ter um monte de cara igual a ele por aí, procurando mulheres sozinhas, vulneráveis. O pior é pensar que aquele homem ainda tá por aí. Será que ele desistiu daqueles pensamentos depois daquele dia? Ou será que encontrou outra que não parecia com a irmã dele? Nunca vou saber. Tem noite que acordo assustada, achando que ele tá no meu quarto me observando. Na nossa profissão a gente aprende a lidar com muito perigo, mas aquele foi diferente. Não foi uma ameaça ou agressão no calor do momento. Foi algo planejado, frio. Ele saiu de casa com uma faca, procurando alguém como eu. No fim das contas, foi o rosto de outra mulher que me salvou. Um acaso, pura sorte. Se eu tivesse cabelo diferente, olhos diferentes, quem sabe? Às vezes a linha entre a vida e a morte é tão fina quanto um fio de cabelo. Trabalho como garota de programa faz uns 5 anos. Já passei por várias situações, umas boas, outras ruins, mas nada comparado ao que aconteceu naquele apartamento. Era um sábado à noite. Tinha chovido o dia todo e as ruas ainda estavam molhadas. Fiquei no ponto de sempre, perto daquela praça que todo mundo conhece. A noite estava meio fraca, poucos clientes. Já era quase meia-noite quando um homem parou o carro perto de mim. Um carro comum, nem novo nem velho. O cara era normal também. Devia ter uns 50 anos, cabelo grisalho, nem gordo nem magro. Daqueles que você olha e esquece logo depois. Ele baixou o vidro e a gente combinou o preço. Ele queria ir para o apartamento dele, o que não é muito comum. Geralmente a gente vai para motel, hotel, lugares assim. Mas ele ofereceu um valor bom, então aceitei. O apartamento ficava num prédio antigo, desses sem elevador. Subimos 3 andares de escada. Era um lugar simples, pequeno, mas limpo. Sala e cozinha juntas, um banheiro e um quarto. Móveis velhos, mas bem cuidados. Tinha um cheiro estranho no ar, tipo mofo misturado com alguma coisa que eu não conseguia identificar. O homem não falava muito. Ofereceu uma água, um refrigerante, mas eu recusei. Fui direto ao assunto, perguntando como ele queria fazer. Ele parecia nervoso, inquieto. Ficava olhando para o relógio, como se tivesse com pressa ou esperando alguma coisa acontecer. A gente foi para o quarto. Era um cômodo pequeno, com uma cama de casal, um criado mudo e um armário grande de madeira escura que ocupava quase toda a parede. O armário chamou minha atenção porque tinha um cadeado na porta. Achei estranho, mas não comentei nada. Começamos o programa normal, mas o cara não conseguia se concentrar. Ficava olhando para o armário o tempo todo, parecia preocupado. Eu tentei fazer ele relaxar, mas estava difícil. Foi quando ouvimos um barulho vindo do armário. No começo achei que era só a madeira estalando, coisa antiga faz isso. Mas o barulho continuou. Parecia arranhões, como se alguém estivesse tentando abrir por dentro. Parei o que estava fazendo e olhei para o cliente. Ele ficou branco que nem papel. "O que é isso?" Perguntei, já começando a ficar com medo. "Ignore", ele sussurrou, mal conseguindo falar. "Não é nada." Mas o barulho continuou ficando mais forte. Agora dava para ouvir claramente que era alguém arranhando a madeira por dentro. E então veio o pior. Uma voz de mulher, rouca, abafada, como se estivesse falando com a boca cheia de alguma coisa. Não dava para entender o que dizia, mas era uma voz humana, sem dúvida. Pulei da cama na mesma hora. "Que porra é essa?" gritei. "Tem alguém aí dentro?" O cliente levantou também, tremendo. "Por favor, vamos continuar. Ignore isso. Sempre passa." "Sempre passa? Como assim sempre passa?" O cara estava acostumado com aquilo? Comecei a vestir minha roupa o mais rápido que pude. O barulho no armário ficou mais forte, como se alguém estivesse batendo na porta por dentro.
A voz também, agora quase gritando algo que eu não conseguia entender. O homem tentou me impedir de sair, disse que ia me pagar o dobro. Mas nem todo o dinheiro do mundo faria eu ficar ali mais um minuto. Peguei minha bolsa e saí correndo. Ele ficou no quarto, parado, olhando para o armário com uma expressão de... sei lá. Parecia medo misturado com culpa. Desci as escadas correndo, quase caí. Na portaria, o porteiro me viu saindo apavorada. Era um senhor de idade que parecia trabalhar ali há muito tempo. Também ouviu, né? Ele perguntou quando passei por ele. Parei na hora. Como assim ele sabia? O que você sabe sobre isso? Perguntei. O velho suspirou. Aquele armário tem história. A esposa dele morreu lá dentro, anos atrás. Dizem que foi um acidente, que ela entrou para pegar alguma coisa e a porta emperrou. Ele não estava em casa, ficou fora uns dias. Quando voltou, já era tarde demais. Fiquei gelada ouvindo aquilo. O velho continuou. O mais estranho é que ele nunca mais abriu aquele armário. Colocou um cadeado e deixou tudo como estava. A polícia até investigou na época, mas não deu em nada. Consideraram acidente. Saí dali o mais rápido que pude. Peguei um táxi e fui direto para casa. Não consegui dormir aquela noite. Ficava pensando na voz rouca, nos arranhões, no homem pálido olhando para o armário. Nos dias seguintes, fiquei sabendo mais sobre a história. Perguntei para as outras meninas que trabalham na área se conheciam aquele homem. Uma delas disse que já tinha ido no apartamento dele e também ouviu os barulhos. Outra contou que o caso tinha saído no jornal há uns 10 anos, mas que tudo foi arquivado como acidente. Não sei o que realmente aconteceu naquele apartamento anos atrás. Não sei se foi mesmo um acidente ou se tem algo mais sombrio nessa história. Só sei que nunca mais aceito programa em apartamento de cliente que não conheço. Motel, pelo menos, tem gente por perto, tem barulho, tem movimento. E às vezes, quando está muito silêncio de noite, ainda consigo ouvir aquela voz rouca tentando dizer alguma coisa. Tentando contar uma história que ninguém quer ouvir. Uma história trancada num armário com cadeado, num apartamento pequeno e sufocante. O pior é pensar que aquele homem vive ali, todo dia, toda noite, ouvindo aqueles sons. Como alguém consegue viver assim? Ou será que há algum tipo de punição que ele mesmo se impôs? Tem coisa nessa vida que é melhor a gente nem saber. Faço programa há uns anos já. A gente vai se acostumando com todo tipo de cliente, com situações estranhas, mas tem coisas que acontecem que não dá para explicar, que ficam na cabeça da gente. Aquela quarta-feira estava chuvosa, daquelas que dá vontade de ficar em casa. Eu nem ia trabalhar, mas as contas estavam apertadas e o dinheiro curto. Então fui mesmo assim. Fiquei na avenida de sempre, encostada num poste, com uma sombrinha velha que mais molhava do que protegia. Não tinha quase ninguém na rua, só uns carros passando rápido por causa da chuva. Foi quando parou aquele carro preto na minha frente. Um sedã grande, bem conservado, com vidros escuros. O vidro do motorista desceu devagar e pude ver o homem lá dentro. Ele parecia ter uns 40 anos, cabelo cortado certinho, terno escuro. Um homem de negócios, daqueles que a gente já sabe que vai pagar bem e dar pouco trabalho. Ele sorriu para mim e perguntou quanto era o programa. Combinamos o preço ali mesmo e entrei no carro. Foi nessa hora que senti o cheiro. Nossa, nunca tinha sentido algo tão ruim antes. Era forte, tipo carne podre mesmo, daquelas que já está há dias fora da geladeira. Quase não consegui disfarçar o enjoo. Nossa, que cheiro forte, comentei, tentando não parecer grosseira. Ele nem respondeu, só continuou dirigindo. O caminho todo foi em silêncio. Ele quase não falava nada. Quando ele me deu o dinheiro, notei como as mãos dele estavam geladas. Não era só frio, era como se ele tivesse saído de um freezer agora. Chegamos num motel que fica na saída da cidade. Não é dos mais caros, mas é limpo, já tinha ido lá outras vezes.
O cara pagou a diária e a gente subiu para o quarto. Assim que entramos, ele disse que ia tomar um banho primeiro. Foi direto para o banheiro e ouvi o barulho do chuveiro ligado. Aproveitei para conferir o dinheiro e mandar mensagem para uma amiga, como sempre faço. O dinheiro estava certinho. Mandei a localização e o horário que eu achava que ia sair de lá. A gente precisa se cuidar nessa vida. O tempo foi passando e o cara não saía do banheiro. 15 minutos, 20 minutos e só o barulho do chuveiro. Comecei a achar estranho aquela demora toda. Bati na porta, chamei, mas não tive resposta. Bati mais forte e nada. "Tá tudo bem aí?" Gritei e só ouvi o barulho da água caindo. A porta não estava trancada, então abri devagar, pensando que ele podia ter passado mal. Quando olhei dentro do banheiro, não tinha ninguém lá. O chuveiro estava ligado, a água caindo, mas não tinha nem sinal do homem. Olhei para o box, embaixo da pia, atrás da porta. Nada. A janela do banheiro era pequena, dessas basculantes que mal dá para passar a cabeça. Não tinha como ele ter saído por ali, e eu teria ouvido se ele tivesse saído pela porta do quarto. Foi quando eu olhei para o espelho. Estava todo embaçado pelo vapor do chuveiro e tinha algo escrito com o dedo. "Me enterraram sem cabeça." Meu corpo gelou na hora. Não consegui nem gritar. Saí correndo daquele quarto, desci as escadas tropeçando, nem lembrei das minhas coisas. Na recepção, falei que tinha um problema no quarto, que o cliente tinha sumido. O cara da recepção me olhou como se eu fosse maluca. Ele chamou um segurança para subir comigo e ver o tal banheiro. Quando chegamos lá, o chuveiro ainda estava ligado, mas a mensagem no espelho tinha sumido. Nem marca de dedo tinha mais. O segurança olhou o quarto todo, debaixo da cama, dentro do armário, na sacada. Nada do homem. Peguei minhas coisas e fui embora dali o mais rápido que pude. No dia seguinte, encontrei umas amigas que trabalham na mesma área que eu e contei o que tinha acontecido. Uma delas ficou branca quando descrevi o carro e o homem. "Meu Deus", ela disse, "um cliente assim, com um carro igual, foi assassinado há uns 3 meses. Encontraram o corpo dele num terreno baldio perto daquele motel. E a cabeça nunca foi achada. Até hoje, não sei explicar o que aconteceu naquele quarto. Só sei que nunca mais entrei num carro preto daquele modelo e evito passar perto daquele motel. Tem cliente que só quer programa normal. Outros são meio esquisitos. Mas tem uns que não são nem desse mundo. E o pior é que a gente nunca sabe antes de entrar no carro. Agora sempre mando localização para mais de uma amiga, aviso a hora que entro e a hora que saio. Carrego um santinho na bolsa, coisa que nunca fiz antes, porque tem perigos que a gente vê, tem perigos que a gente não vê, e tem uns que a gente nem acredita que existem até acontecer. Nessa vida de programa, a gente se acostuma a ver e ouvir de tudo um pouco. Cliente estranho é o que não falta. Mas tem coisa que acontece que não tem explicação, que deixa a gente pensando por muito tempo depois. Era uma noite de segunda-feira em Fortaleza. Eu estava num bar perto da praia, desses que garota de programa costuma frequentar para encontrar cliente. Não estava muito movimentado, começo de semana sempre é mais fraco. Foi quando entrou um homem bonito, bem vestido, devia ter uns 30 e poucos anos. Ele sentou no bar, pediu uma bebida e ficou me olhando. Depois de uns minutos, veio até minha mesa. Diferente da maioria, ele primeiro perguntou se podia sentar, se eu aceitava um drink. A gente conversou um pouco. Ele me ofereceu um programa. Disse que queria passar a noite inteira comigo. Pagou adiantado, em dinheiro, valor bom. Fomos para um hotel legal. Não era motel barato, não. Chegando lá, percebi que tinha algo diferente nele. Não era aquela safadeza comum dos outros homens. Ele parecia triste, distante, como se tivesse a cabeça cheia de problemas. No quarto, ele quase não tentou me tocar. "Você se importa se a gente só conversar um pouco primeiro?" Ele perguntou. E aí ele começou a falar da vida dele. Contou que tinha perdido o emprego recentemente, que a namorada tinha terminado com ele, que estava se sentindo sozinho.
Falou da família, dos amigos que se afastaram. Tinha uma tristeza no olhar dele que era quase palpável. Eu fiquei ouvindo, né? Às vezes o cliente só quer isso mesmo, alguém para escutar os problemas dele, sem julgamento. A noite foi passando e ele continuou falando, bebendo um pouco do uísque que pediu do frigobar. Você é uma boa pessoa, ele me disse em um momento. Obrigado por me ouvir. Às vezes a gente só precisa que alguém escute. Acabei dormindo ali, na mesma cama que ele, mas sem acontecer nada. Ele deitou do outro lado, a gente nem se tocou. Quando acordei de manhã, o sol já estava alto. Olhei para o lado da cama para acordar ele, mas não tinha ninguém lá. O estranho é que o lado da cama onde ele dormiu estava afundado, como se ele ainda estivesse deitado ali. A marca do corpo dele estava bem clara no lençol. Passei a mão e senti o colchão ainda quente. Achei que ele tinha ido ao banheiro, mas a porta estava aberta e não tinha ninguém. Dei uma olhada pelo quarto todo e nada. As roupas dele não estavam mais lá. A mala de mão que ele tinha trazido também não. Pensei que ele tinha saído para tomar café ou comprar alguma coisa e voltaria logo. Esperei 1, 2 horas e nada dele aparecer. Acabei indo embora, já tinha recebido mesmo. Naquela tarde, estava num restaurante perto de casa quando vi um jornal sobre o balcão. A manchete pequena na página policial chamou minha atenção. Homem morre na madrugada após pular de um viaduto. Tinha uma foto pequena junto da matéria. Era ele. O mesmo homem que tinha passado a noite comigo. Quando li a notícia inteira, fiquei gelada. O homem tinha pulado por volta das 3 da manhã, bem na hora que eu estava dormindo ao lado dele no hotel. Como isso era possível? Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar nisso. Voltei ao hotel e perguntei para a recepcionista se lembrava de ter me visto com um homem. Ela disse que eu tinha chegado sozinha, que não havia registro de nenhum homem comigo. Pedi para ver as câmeras de segurança. Nas imagens, eu entrava sozinha no hotel, subia sozinha para o quarto. Mas eu não estava maluca. Ele tinha me pagado, a gente tinha conversado a noite toda. Eu tinha sentido o calor dele na cama de manhã. Pesquisei mais sobre o caso no jornal da cidade. O homem tinha mesmo perdido o emprego 3 meses antes. A namorada tinha terminado com ele, exatamente como ele me contou. Ele tinha pulado daquele viaduto na mesma noite que esteve comigo. Até hoje não sei explicar o que aconteceu. Será que conversei com um homem que já estava morto? Ou será que, de alguma forma, o espírito dele quis se despedir de alguém antes de ir embora de vez? O dinheiro que ele me deu era real. Ainda tenho uma das notas guardada. De vez em quando olho para ela para ter certeza que não sonhei tudo aquilo. É a única prova concreta que tenho de que ele existiu, de que esteve comigo naquela noite. Depois disso, fico mais atenta quando algum cliente parece muito triste ou fala em despedida. Tem gente que procura a gente não só pelo corpo, mas porque precisa de alguém para ouvir seus últimos pensamentos. Talvez eu tenha sido a última pessoa que ouviu ele em vida, ou talvez nem ele mesmo soubesse que já tinha partido. Nessa vida de garota de programa, a gente passa por cada situação, mas o que aconteceu naquela noite foi diferente de tudo que já vivi antes. Era uma terça-feira, noite fraca de trabalho. Já era quase 2 da manhã e eu estava quase desistindo quando parou um carro. Um cara normal desceu, nem muito jovem, nem muito velho, daqueles que você esquece a cara 5 minutos depois. A gente combinou o programa ali mesmo na rua. O homem era pão duro, daqueles que fica pechinchando o tempo todo. Acabou que fomos para um motel mais afastado, porque era mais barato. Eu já tinha ouvido falar desse lugar, mas nunca tinha ido. Não era dos piores, mas também não era grande coisa. Quando chegamos na recepção, tinha uma senhora de uns 50 anos atendendo. Ela olhou para a gente de um jeito esquisito, principalmente para mim.
Depois de pegar os documentos do homem, ela disse que só tinha o quarto 23 disponível. Dizem que tem coisa estranha ali. Ela falou baixinho para mim, como se não quisesse que o homem ouvisse. Ele escutou e deu risada. Problema seu se acredita nessas bobagens, falou para ela. Subimos para o quarto. Era bem simples. Uma cama de casal, uma TV velha na parede, um banheiro pequeno. Mas tinha algo estranho. Estava muito frio ali dentro, mesmo sendo uma noite quente. O homem até ligou o aquecedor, mas não adiantou nada. A gente fez o programa. Foi bem rápido. Ele logo deitou e dormiu, roncando alto. Eu sempre tenho dificuldade para dormir em lugar estranho, então fiquei acordada, mexendo no celular. Foi quando comecei a ouvir uns barulhos estranhos. No começo achei que era o pessoal do quarto ao lado, sabe como é? Mas logo percebi que o som vinha mesmo do nosso quarto. Era como um choro baixinho, bem no meu ouvido. Como se alguém estivesse chorando pertinho de mim, mas não tinha ninguém ali, além do cliente que estava dormindo e roncando. Tem alguém aí? Eu perguntei baixinho, me sentindo meio boba. O choro continuou. Agora parecia vir de vários lugares do quarto ao mesmo tempo, e junto veio um cheiro de perfume forte, daqueles bem doces, que lembrava o que minha avó usava. Resolvi levantar para acender a luz, tentando não fazer barulho para não acordar o cliente. Quando pisei no chão, senti que o carpete estava molhado embaixo dos meus pés. Acendi a luz e vi que a cama também estava molhada, ao redor de onde eu estava deitada, como se alguém tivesse chorado ali por muito tempo. Mas não era xixi nem nada assim, era só água mesmo. Acordei o cliente e mostrei para ele. O cara ficou bravo, achou que eu tinha derrubado alguma coisa. A gente discutiu e ele acabou indo embora, me pagando só metade do que tinha prometido. Depois que ele saiu, pensei em ir embora também, mas já era muito tarde, quase 4 da manhã, e eu estava muito cansada para esperar um táxi ou ônibus naquela região deserta. Decidi ficar ali mesmo e sair pela manhã. Foi a pior noite da minha vida. O choro voltou, mais alto, e agora parecia que tinha alguém andando pelo quarto. A TV ligou sozinha 3 vezes. O espelho do banheiro ficou todo embaçado, mesmo sem ninguém tomar banho. Fiquei encolhida na cama sem conseguir dormir. De manhã, quando fui embora, perguntei para a recepcionista. Era outra, não a mesma da noite anterior, o que tinha acontecido naquele quarto. No começo, ela não queria falar, mas acabou me contando que uns 5 anos atrás, uma mulher tinha se matado ali. Era uma moça que trabalhava como você, ela me falou. Parece que foi maltratada por um cliente, ficou muito mal. Por isso quase ninguém quer ficar nesse quarto, ela continuou. As camareiras dizem que sempre encontram a cama molhada, como se alguém tivesse chorado ali a noite toda. Nunca mais voltei naquele motel. E agora evito trabalhar sozinha, principalmente em lugares que não conheço bem. Nesse trabalho, a gente enfrenta muita coisa. Preconceito, violência, cliente maluco, mas nada se compara a sentir a presença de alguém que já não está mais aqui. Alguém que sofreu tanto que nem depois de morta consegue encontrar paz. Tem dias que penso em largar essa vida. Não é fácil, a gente não tem muita opção, principalmente quando não tem estudo ou família que apoie. Mas depois daquela noite, comecei a pensar mais seriamente nisso. Porque tem perigo que a gente conhece e sabe como evitar. Mas tem outros que a gente nem imagina que existem até dar de cara com eles.